Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vamos ter hoje a aula 7, medidas de comprimento. Eu sou a professora Nilma. E eu sou a professora Rosânia. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno ou folhas para anotações, uma régua, trena ou fita métrica. Então, se você não tem a régua, você pode usar uma fita métrica ou uma trena, tá? Qualquer um dos objetos, mas só precisa de um deles. Qualquer coisa que vocês possam medir. E, claro, o lápis e a borracha. Então, vamos dar um tempinho para vocês juntarem o material. Então, não esqueçam do caderno, lápis e borracha para vocês escreverem. Então, estão com o material pronto? Podemos começar então a nossa aula? Primeiro vamos relembrar um pouquinho da aula 6, né? Que nós vimos os múltiplos que vocês escreveram lá no caderno de vocês, né? Aqui eu escrevi com as minhas palavras, mas vocês escreveram com as palavras de vocês. Que nós concluímos na aula passada que todos os números pares são múltiplos de 2. E todos os números pares são divisíveis por 2. E os números ímpares não são divisíveis por 2. E vocês devem ter dado alguns exemplos lá no caderno de vocês, né? Por exemplo, 150 é um número par? É um número par. E é maior que 100, né? Tinha que ser maior que 100. Sim, tinha que ser maior que 100. Exatamente. 248. É um número par. E se eu colocasse 1007? Ele é maior que 100, mas ele não é um número par, professora. Isso, então todos os números que vocês colocaram, tem que, na ordem das unidades, tem que ter ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Se tem isso, com certeza então você acertou. Certos. Agora vamos para a aula de hoje e temos uma história bem especial. E olhem que legal, os autores dessa história se chamam Yong Hei Wang, bem difícil de falar, né? E o outro é Oh Zhen-min. Aí me deu uma curiosidade muito grande. Por que esses nomes estranhos? Aí eu fui ver, sabe onde esse livro foi escrito? Na Coreia. Ele vem bem longe, mas claro, ele foi traduzido para o português. E é da editora Kalis, que publica no Brasil. Então, a professora Nilma vai ler a história Sopa de Bruxa. Vamos ouvi-la então. Sopa de bruxa. Abracadabra é o nome do país onde todas as bruxas do mundo vivem. Lá mora Rafaela, uma bruxinha que cozinha muito bem. Ela ganhou 2 vezes o prêmio do torneio de culinária da Rainha das Bruxas de Abracadabra. Qualquer pessoa que esteja doente ou muito brava fica ótima quando come a comida que Rafaela prepara. Faltam 2 dias para o torneio. A bruxa Úrsula quer muito ganhar desta vez. O que eu devo fazer? Como eu posso fazer com que a rainha bruxa escolha a minha comida? De repente, Úrsula teve uma grande ideia. Ah, já sei! É isso! Desta vez, eu vou fazer uma sopa de batata com rabos e pernas. Rafaela começou a separar os ingredientes e a cantar, sem saber que a bruxa Úrsula estava na janela observando tudo. Rabo de lagartixa, 2 pernas de rãs saltadoras e Úrsula rapidamente anotou os ingredientes da receita de Rafaela, um por um. 2 batatas redondas, 3 pimentas, uma pitada de sal grosso,
Ah, os ingredientes acabaram. Rafaela parou de cozinhar e saiu disfarçadamente. Úrsula foi atrás. Rafaela foi colher as batatas, limpou a terra com cuidado. Eu preciso de 2 batatas do tamanho do meu punho. Aqui achei. Agora é melhor eu voltar e continuar cozinhando. Assim que Rafaela saiu, Úrsula também foi colher as suas batatas. As batatas do tamanho de um punho. Aqui. Então, Úrsula colocou na bolsa 2 batatas do tamanho do seu punho. Depois, Rafaela foi buscar as pimentas e desta vez mediu com a sua mão. Aqui estão, pimentas do tamanho da palma da minha mão. Não podem ser maiores nem menores. Para ficar com um gosto bom, elas têm de ter exatamente o tamanho da palma da minha mão. Perfeito! Ficará muito apimentado, não vai ficar gostoso. Um pouco depois, Úrsula também mediu as pimentas com as mãos. Haha, achei! Rafaela disse que tinha que ser do tamanho da palma de uma mão, não foi? Não pode ser maior nem menor. Exato, então deve ser igual à palma da mão. Perfeito? Não vai ficar gostoso? Ficará muito apimentado? Finalmente, chegou o dia do torneio de culinária da Rainha das Bruxas de Abracadabra. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. As cornetas tocaram pelo castelo. Uma rainha muito assustadora, mas muito bonita, apareceu. Pessoal, por favor, apresentem suas receitas. A confiante Úrsula logo começou a preparar a sua receita. Vamos lá, rabo de lagartixa, 2 pernas de rã saltadoras. Depois de algum tempo, o torneio chegou ao fim. Todas as bruxas da plateia estavam cochichando. Olhe lá, Rafaela e Úrsula fizeram a mesma receita. É mesmo? Qual das 2 será que está mais gostosa? A rainha se aproximou da receita de Úrsula. É uma receita de sopa de batatas com rabos e pernas. Parece muito gostosa. Então, ela pegou uma colherada da sopa. Ah, que ruim! A bruxa rainha cuspiu toda a sopa. Por que a sopa de batatas com rabos e pernas está com esse gosto? Está apimentada, salgada e muito ruim. Nem porcos merecem uma comida horrível dessa. Úrsula ficou vermelha de vergonha diante da bronca da bruxa rainha. Agora é a vez de provar a da Rafaela. O que é isso? Sopa de batatas com rabos e pernas de novo? A rainha experimentou a sopa de Rafaela com muita desconfiança. Mas, de repente, como mágica, ela ficou satisfeita e muito feliz. Uau! Parece que esta é a melhor. É a melhor sopa de batatas com rabos e pernas que eu já experimentei. Então, todas as bruxas da plateia aplaudiram e deram os parabéns a Rafaela. E mais uma vez, quem ganhou o prêmio da melhor receita foi ela. Mas por que será que a sopa de Úrsula ficou tão ruim? Vocês acompanharam bem a história, prestaram bem atenção? O tamanho da mão de cada pessoa é diferente ou é igual? Vamos voltar lá na história. Úrsula preparou os ingredientes tal qual Rafaela falou. No entanto, a sua sopa ficou muito diferente da sopa de Rafaela. É, porque quando a bruxa comeu a da Rafaela, ela Estava gostou. uma delícia. A de Úrsula, ela disse que estava Pimentada, horrível. salgada. Ela chegou a dizer que nem porco ia comer, né? Exatamente. Imagina como devia estar ruim. Isso aconteceu porque o tamanho da mão de Úrsula é diferente do tamanho de Rafaela. Veja lá, a mão da Úrsula e a mão da Rafaela. Vocês notaram na história que Úrsula era bem maior que Rafaela, né? Sim, Rafaela ainda era uma menina. E aí a Úrsula era bem maior. Uma mulher já. Então, vamos verificar. Coloque 2 batatas do tamanho do seu punho dentro da panela com rabos e pernas. Veja, do lado de cá eu tenho as mãos de Rafaela, o tamanho da batata, de acordo com o punho de Rafaela. Do lado de lá, a mão de Úrsula e as batatas do tamanho da mão de Úrsula. Ah, não! Se as batatas forem muito grandes, precisaremos de mais caldo. Mas será que Úrsula colocou mais caldo? Não, porque ela não sabia que tinha uma diferença tão grande da sua mão para a mão da Rafaela. Agora, uma pitada de sal.
uma pitada inteira de sal. Veja, o punhado na mão de Rafaela era pequeno. O punhado na mão de Úrsula é grandão. Se tiver muito sal, ninguém vai conseguir comer de tão salgada que foi o que a bruxa rainha falou. Estava horrível. Depois, coloque 3 pimentas do tamanho da palma da mão. Veja, olha o tamanho da palma da mão da Rafaela. Olha o tamanho da palma da mão de Úrsula. Como é maior. Por isso que a sopa estava apimentada. Vocês já comeram alguma coisa muito apimentada? Não dá para comer, né? Não dá, aí fica a boca toda ardendo. Ah, não, ficou muito apimentado por causa do tamanho da pimenta. Vamos fazer uma experiência? Vocês separaram lá uma régua, o lápis, né, e uma folha. Isso pode ser feito já no caderno de vocês. Então, vamos lá colocar a aula de hoje? Vamos lá. Aula 7. Então, aula 7. Matemática. Como é que era mesmo nossa aula hoje? O nome? Medidas de comprimento. Isso. Então, vamos colocar lá no nosso caderno. Medidas de comprimento. E a data de hoje? A data você pode colocar aqui ao lado, tá? Para deixar esse nosso caderno bem organizado, lá todas as anotações das nossas aulas. Para da próxima vez você achar tudo lá. Então, anotem lá no seu caderno. Quando vocês anotaram isso, vocês podem pegar o seu caderno, abrir, vocês vão precisar de uma folha inteira do caderno, tá? Para que vocês possam ver melhor, eu vou fazer nessa folha azul, tá? Porque a mesa é muito clara, né? Vocês conseguem ver melhor. Então, o que nós vamos fazer? Então, vocês separaram lá a régua, o lápis e o seu caderno ou uma folha para quem não está com caderno. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa mão e medir o nosso palmo. O palmo foi uma unidade de medida usada por muitos anos, quando ainda não tinha um sistema métrico, quando não tinha ainda uma medida padrão determinada. Medida padrão, isso mesmo. As pessoas usavam o seu corpo para medir, né? Então, a nossa mão, o palmo, era muito usado pelas pessoas. Então, nós vamos medir o nosso palmo. Então, você vai colocar a sua mão sobre a folha, abrindo o máximo que você conseguir. Era assim que eles usavam o palmo. Aí, você pega seu lápis e marca no finalzinho, no máximo que você conseguir. Conseguiu fazer isso? Então, abra bem a mão e marque os 2 ladinhos do seu palmo, tá? Eu imagino que deve caber no caderno de vocês, se vocês pegarem a folha assim, ó. Meu palmo é um pouco maior que de vocês, provavelmente, porque eu já sou adulta. Então, a minha mão já cresceu, a de vocês ainda está em crescimento. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esses 2 tracinhos. Aí, vocês vão pegar a régua ou algo que eu possa usar para fazer um traço e unimos essas duas marcas. E vamos agora medir o comprimento deste traço. Eu vou colocar o 0 e, no meu caso aqui, deu 21 centímetros. Nos de vocês, provavelmente deu um outro número. Como eu já falei, a minha mão é a mão de adulto. Não é tão grande assim, 21 centímetros. Aí, obtemos a medida do comprimento do nosso palmo. Vamos ver aqui, nós pegamos o comprimento do palmo de alguns alunos de 5º ano e mostraram pra gente. O Eduardo, ele fez a medição do jeito que a gente pediu e ele achou 19 centímetros o palmo. Alguém achou 19 centímetros? Aí, o Luiz, ele fez e também achou 19.
Já a Júlia tem uma mãozinha menor. Ela achou 17,9 centímetros, quase 18. É menor que a do Luiz e do Eduardo. Se eles fossem pegar pimentas, as pimentas também seriam diferentes. Isso, a da Júlia seria menor. Se a Júlia fizesse e o Luiz copiasse, ia acontecer que nem da Úrsula, ia ficar muito apimentado. E depois, e o seu? Anotou lá? Agora, você tem mais alguém com você assistindo a aula? Veja lá, peça para ele colocar no seu caderno a sua mão e fazer a mesma coisa. Será que vai dar a mesma coisa do seu pai ou da sua mãe ou da sua avó, da tua tia, do seu irmão, do seu amigo, de qualquer pessoa que está com você? Vamos dar um minutinho para vocês fazerem essa atividade lá com alguém que está com você. Isso. Se não tiver ninguém, também não tem problema. Isso, você registra embaixo da medida. Medida palmo, o seu nome, pessoa. Medida palmo, o nome da pessoa que está com você. Pode ser um amigo, um tio, tá bom? Vamos dar um tempinho para você fazer isso. E aí, que conclusão que vocês chegaram? Tem medidas diferentes? Então, nosso corpo ele tem medidas diferentes. Então, temos dos filhos do professor Ed Carlos, ele fez com eles e ele mediu da filha dele, da Heloísa, de 6 anos, deu 18 centímetros. Já do Nicolas, que tem 10 anos a mais, deu 24. Imagina, com 16 anos vocês vão ter uma mãe maior que eu, alguns de vocês aí. Então, a diferença é do tamanho da mão. Por isso que a gente pode até usar a medida dos nossos pés e mãos como unidade. Nós podemos medir. Só que o que acontece? Os passos são... o comprimento aqui é o mesmo. Vamos imaginar os filhos do Ed. A Heloísa dando os passinhos aqui e o Nicolas aqui. Ele precisa andar menos, mas ele precisa fazer menos passos enquanto ela faz mais. Então, para percorrer a mesma distância. A mesma distância. Quantos passos cada pessoa precisa dar para pegar a bola? A distância é a mesma, mas a quantidade de passos vai ser diferente de pessoa para pessoa. Ele só deu 3. Vocês já viram um pai andando com uma criança pequena? O pai tá andando normalmente e a criança tá lá quase correndo, né? Porque ela tem que dar muitos passos, as perninhas dela são mais curtas. Cada pessoa tem um tamanho de mão e de pé. O tamanho dos braços e das pernas também é diferente. Por isso que se cada um usar o seu corpo para medir, o que acontece? As medidas serão diferentes. Exatamente. Então, por isso que se eu usar o meu corpo, eu não vou conseguir resultados consistentes. Se para a receita da Rafaela deu certo, porque a receita era dela. Ela tinha a medida do corpo dela. Exatamente. Para que a da Úrsula desse certo, ela teria que pegar a mesma medida da Rafaela. Exato. Né? Então, se as pessoas vão fazer uma receita, a pessoa que fez a receita, ela sabe o tamanho. Então, eu tenho que achar um padrão. Pode ser a mão de uma pessoa, mas tem que ser sempre aquela mesma mão, daquela mesma pessoa, ou de uma pessoa que tem a mão igualzinha, né? Do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Então, por isso, a humanidade criou e padronizou um sistema de medidas. Então, não dava mais para cada um ter um.
Geralmente, antigamente, era a medida do rei, né? Do braço do rei, do palmo do rei. Mas, com o tempo, isso ficou muito difícil, porque tinha muito mais pessoas. Aí eles começaram a fazer comércio, então eles fizeram uma medida padrão. No Brasil, nós temos também, vocês sabiam que tudo isso está na lei? Existe uma lei que diz qual o tamanho que eu tenho que usar. E essa régua, quando aquela indústria, quem produziu essa régua, ela tem que olhar lá na portaria, que está lá no Inmetro, que faz isso. É deste tamanho 1 metro. Não é um tamanho que eu quero. Eu quero fazer uma régua diferente. Veja, não. A régua tem 1 metro. Se eu pegar na fita métrica 1 metro, ele será o mesmo tamanho da régua. E assim vai ser na trena, assim vai ser em todos os instrumentos que eu tiver para medir. Ele terá que ter o mesmo comprimento. Então, no Brasil, nós usamos, então, em 2013, essa portaria 590, que nós buscamos lá na internet, no site do Inmetro, para mostrar para vocês. Então, quando eu quero medir comprimento, lá na portaria diz assim, que é 1 metro ou metros, 1 metro ou 2 metros, 3 metros e assim por diante. E o símbolo é M, de metro. Então, o metro, na verdade, é uma coisa bem complicadinha. É o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo ali escrito. Essa é a definição. Ninguém sabe, eu acho que ninguém sabe isso de cor, né? Não, não. Eu acho que não. Mas, só para vocês verem como que eu sei exatamente o tamanho de 1 metro. Então, se uma indústria quer fazer algum instrumento de medida, tem que usar isso aí. E essa medida, ela foi criada, elaborada, pesquisada, estudada por cientistas durante muito tempo. E eles determinaram em conjunto, num congresso, qual seria essa distância. Tá? E aí, em 1983 foi feito isso. Antes já se tinha 1 metro, só que ele era definido de um outro jeito. A gente pode ler isso, quem gosta de pesquisar, pode pesquisar como é que era o metro, como é que foi a construção, né? Bem interessante. Nesse congresso aqui, em 1983, tinha pessoas do mundo inteiro. Então, se eu pegar 1 metro e ligar para uma pessoa lá no outro lado do mundo, na China, no Japão, e disser, eu quero 1 metro de tecido, vai ser o mesmo metro que a gente usa aqui. Isso, é o mesmo tamanho. Então, para medir comprimentos, temos vários instrumentos. A gente colocou o desenho, mas vai mostrar para vocês. Então, nós temos a régua, que vocês já conhecem, né? Assim, essa ou essa. Diferentes tamanhos de régua, mas vejam, elas são pedaços do metro. Isso. Essa régua aqui, ela é menor, mas ela tem 20 centímetros. Essa tem 1 metro. Então, eu preciso de 5 dessas para completar 1 metro, tá? Aí essa, por exemplo, tem 60 centímetros. Então, ela vai ter um pedaço maior. Mas o centímetro... Desculpa, ela tem 40. 60 temos essa. Tem uma de 60. Então, ela vai ter o mesmo tamanho dos pedacinhos. Aí temos também o paquímetro. Que é este instrumento aqui. Que ele mede distâncias bem pequenininhas. Quem usa isso muito é quem trabalha em indústria com peças de automóveis e tudo, porque às vezes eles não conseguem medir o comprimento com uma régua, então eles usam esse. Temos também a trena. Temos a trena eletrônica e a trena manual, tá? E a trena manual, ela tem de vários tamanhos, tá? Eu tenho uma lá em casa que ela é bem comprida. Eu não lembro o comprimento, mas ela tem muitos metros. Não trouxe ela porque ela é bem pesada. Aí tem o escalímetro. Qual é o escalímetro? O escalímetro é esta aqui, ó. Por que ele se chama escalímetro? Ele tem distâncias em diferentes escalas, tá? E escalas você já trabalhou em mapas, né? E em ampliações, reduções. Daí temos a trena digital, que hoje em dia é a mais usada, porque daí a pessoa não precisa mais ir até lá. Abrir. Ela vai só apontar e já vai medir. Temos a fita métrica. Que é esta aqui. Que a gente usa muito em casa, né? Principalmente as costureiras usam bastante. Então, temos muitos outros. Aqui a gente trouxe alguns.
Hoje você usou a régua. a régua. Ou em casa você pode ter usado a trena ou algum outro instrumento, né? Usando esses instrumentos, podemos ver a relação que tem o metro com submúltiplos. O que são submúltiplos? Às vezes eu quero medir coisas bem pequenas. Então, o metro é grande para isso. Então, eu uso o quê? O que vocês usaram para medir a sua mão, o palmo? O centímetro. Porque o metro não cabe no nosso palmo. Acho que ninguém tem um metro de palmo. Então, nós tivemos que usar o centímetro. Aí, depois temos também outras coisas menores. Se eu quero medir a altura da minha borracha, ela é bem pequena, né? Com centímetros fica difícil. Eu vou usar, alguém lembra? Uma unidade menor que o centímetro, bem pequenininha. O milímetro. E geralmente, nessa minha régua aqui, tá escrito, ó, milímetro, que esses pequenininhos aqui são milímetros. Vamos ver a relação. Temos mais um que a gente usa menos, que é o decímetro. Decímetro, ó, decímetro vem de 10, são 10 centímetros. Então, eu tenho o decímetro, né, que são 10 centímetros. Nós fizemos aqui, ó, a régua de 1 metro. Talvez vocês não consigam ver os números, né, porque tá bem pequenininho. Aí, olha aqui o decímetro. E daí o centímetro, que é o que a gente já usou, 1 centímetro. Aí a gente tentou colocar o milímetro, mas ele é tão pequeno que é um pouco difícil. Aí a gente fez um filetinho ali de papel. Mas é aquele pedacinho bem pequenininho lá da régua de vocês, tá? Quem tem uma régua ou uma trena, em todos eles, vocês vão ver, ó, aqueles tracinhos pequenininhos lá. Lembrem, o milímetro, ele é a distância entre um tracinho e outro. Isso, tá bem marcado aqui, ó. Como foi difícil fazer, a gente pegou a régua aqui e colocou aqui, ó. O milímetro, ele é esse pedacinho, ó, do 0 até esse primeiro tracinho na régua de vocês. Então, o milímetro, eu preciso de 1000 milímetros para ter 1 metro. Isso, ó, a professora Nilma tá mostrando para vocês. Para estar aqui, então, aqui foi dividido, se você olhar, tem 1000 pedacinhos de 1 milímetro. Tá? De 1 milímetro para completar 1 metro. Eu preciso de 1000 pedacinhos. Então, o milímetro serve para essas medidas bem pequenas. Aí temos o centímetro, que foi o que vocês usaram hoje. Então, o centímetro, aqui tem a largura de 1 centímetro, ó. Então, se eu pegar a minha régua, aqui, ó, do 0 até o 1, eu vou ter um centímetro. Então, 1 centímetro. Se 1 centímetro, centímetro vem de quê? De 100, já está dizendo 100. No início da palavra, já está dizendo 100. Exatamente, centímetro. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Isso significa que precisamos de 100. Se eu quiser ter 1 metro, eu vou pegar esses aqui, ó, esses pequenininhos que são 1 centímetro e vou enfileirar quantos, professora? Eu vou colocar 100 centímetros, 100 então, partes. eu vou ter que colocar aqui 100 coisinhas. Ó, aqui na fita métrica, ele está maior, né, o número. Então, se você tiver uma fita métrica, é mais fácil de você visualizar o 100. Ó, cada um deles é 1 centímetro aqui, ó. Vou ter que 100 desses amarelinhos eu ia ter que colocar. Aí, eu teria 1 metro. Por que nós estamos usando o metro sempre? Porque ele é a nossa referência. O metro é a unidade que foi colocada como padrão. As outras são sempre os múltiplos, que são maiores, ou os submúltiplos, que são os menores. Depois temos os decímetros. O decímetro a gente usa um pouco menos, mas vocês agora na escola vão usar cada vez mais. Então, o decímetro vem de 10. Exatamente. 10. Olha aqui, eu enfileirei 10 decímetros aqui, ó. Esse pedaço até o 10, ó. Então, aqui tem 1, 2, então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 centímetros, porque cada um tem 10. Então, se eu enfileirar 10, eu vou ter 1 metro. Isso. Depois, ainda temos... E o centímetro e o decímetro? Eu tenho um decímetro. Aí, se eu pegar... tenho 1 centímetro. Ó, viram? O decímetro, quantas vezes ele cabe?
Ele cabe 10 vezes dentro do centímetro. Isso, desculpa, o centímetro que cabe 10 10 vezes no dentro do decímetro. Isso, desculpa. Então, se eu pegar 10 desses aqui, eu vou ter um decímetro, tá bom? Na régua de vocês provavelmente em casa não têm um decímetro, porque não é uma coisa que a gente tem em casa, mas vocês têm, na régua de vocês, vamos pegar essa rosa, vocês têm, a minha tem 30 centímetros. Quantos decímetros cabem aqui? Se eu contar de 10 em 10, eu vou contar 3 vezes. Então, eu tenho 3 decímetros. 10, 20, 30. Olhem aqui, ó. Vocês conseguem ver? Ó, viu? Cabem 3. Do 0 até o 30. Cabem 3 decímetros. Isso. Se eu pegar a régua de 20 centímetros, vão caber 2 decímetros. E assim por diante. Quantos milímetros tem 1 centímetro? E agora? O milímetro é aquele bem pequenininho. Se eu tenho 10, porque se vocês contarem aqui, ó, a rosa é melhor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acompanharam em casa? Olhem lá na trena ou na régua de vocês que tem 10 espacinhos bem pequenos aqui em 1 centímetro. Então, eu tenho 10 milímetros para ter 1 centímetro. A gente vai aprendendo isso aos poucos. Vocês já viram isso nos anos anteriores e é sempre a gente vai relembrando, né, essas coisas, essas medidas. Então, nós vamos agora no nosso caderno anotar esse resumo. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro, que é o M. Nós temos 1 metro, são 1000 milímetros. 1 metro são 100 centímetros. E 1 metro são 10 decímetros. Agora, vocês voltam lá para o caderno de vocês e anotem isso aqui no seu caderno, para vocês sempre lembrarem dessas medidas, que são as mais importantes agora neste momento. Vamos dar um tempo para vocês. No caderno de vocês? Então vamos ver se a gente aprendeu bem. Qual é o comprimento do lápis, este lápis aqui, em centímetros? Vocês estão conseguindo ver lá? Até onde ele vai? Olha, ele começa a medir do 0 e vai até o 19. Ele tem 19 centímetros. Isso. Professora, tem o mesmo tamanho da mão do Eduardo. Verdade! Não é verdade? Quem mais achou 19 no seu palmo? Ele vai ter o tamanho desse meu lápis aqui. Então, não precisam copiar isso, tá, gente? Só prestar atenção e responder aí. Então, nós temos um lápis com 19 centímetros. Agora eu quero ver em milímetros. Lembram que 1 centímetro tem 10 milímetros. 19 vezes 10. Vamos ver, ó. O 19 ele está aqui na nossa régua, ó. Aqui vocês conseguem ver bem. Então, eu tenho 10 milímetros do 0 até o 1. 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 milímetros. Exato! Nós temos um lápis com 190 milímetros. Depois, quando a gente terminar a aula, peguem o lápis de vocês e anotem lá quantos centímetros e quantos milímetros ele tem. Agora temos mais um probleminha aqui, só que esse é um pouco diferente. Matilde mediu a altura de uma figurinha com um pedaço de régua graduada em centímetros, como mostra a figura. Só que vocês viram que ela não começou no zero? A régua dela estava quebrada, mas ela sabe que a cada centímetro tem 10 milímetros. Isso, então ela quer saber quantos centímetros tem essa figurinha. Qual é a altura dela? Só que não tem zero aqui, então não posso dizer que tem 20, tem? Não, porque ela não começou no zero. A gente sabe que tem que começar do zero. Então nós temos que imaginar que o 16 é o zero. Exato. Então se eu imaginar que 16 é o zero, até o 17 temos 1. Até o 18? 2. Até o 19? 3. Até o 20? 4. Então quer dizer que a figurinha de Matilda mede 4 centímetros. Ou 40 milímetros. Se tivesse perguntado em milímetros, a gente saberia também. Era só contar esses tracinhos pequenininhos aqui, teríamos 40 milímetros. Então, vocês entenderam bem a diferença entre centímetros, milímetros? Vamos copiar a nossa tarefa de hoje? Escolha um móvel da sua casa, mesa, cadeira, armário, etc. Qualquer coisa que você tiver lá na tua casa. Meça a altura e anote aqui a altura do... Você escreve o nome do objeto. Se você da escolheu mesa, a cadeira. Ou da cadeira. Né? Do armário. Aí você vai medir com os seus palmos, quanto deu. Depois você vai medir em centímetro com a sua régua. Ou trena ou fita métrica. E depois você vai pegar essa medida e transformar em milímetros. Então você vai lá, já pense numa coisa que você tem lá na sua casa e coloque lá. Não precisa copiar tudo isso. Coloque lá só a altura do ou da e coloque aqui. Aí você vai medir em palmos, centímetros e milímetros, tá? Isso aqui não precisa porque isso aqui já vai te dizer o que que é. Então você vai fazer isso depois da aula, não agora. Então anota lá, tarefa, altura, e daí você coloca o objeto. Cadeira é bem legal, tá, gente? Que cadeira não é tão alto, porque lembra que você tem que fazer em milímetros. Se vocês quiserem, podem escolher um outro objeto. Só não esqueçam de escrever o que vocês mediram, tá? Para vocês não se perderem depois. Então, anotem ali. São só 4 palavrinhas, não demora muito, né? Então, vocês vão aqui, ó. Aqui no caderno de vocês já vai ter isso. Vai ter o resumo para vocês lembrarem. E depois, a tarefa, que você vai estar lá escrito a altura em palmos, centímetros e milímetros. Isso ok, mesmo. professora? Acho que todo mundo Eu conseguiu. acho que deu. Que é bem tranquilo, que são só 4 palavras, né? Altura, palmos, centímetro e milímetro. Isso vocês fazem depois à tarde. E claro que vocês podem fazer isso com outros objetos, podem fazer lápis, podem escolher vários, para vocês treinarem bem essa coisa de centímetros e milímetros, para a gente não esquecer, porque isso a gente vai usar bastante na nossa vida. Em qualquer profissão, praticamente, vão ter que medir. Então, nós temos que saber isso bem. Agora, então, vamos ao nosso quiz final? Vamos ver se prestaram bem atenção hoje, Nilma? Será? Eu acho que aprendemos bastante coisas hoje, vocês não acham? Então vamos ver para a primeira pergunta. Quanto mede 1 centímetro? 1 centímetro é uma das 1000 partes do metro? Ou é uma das 100 partes do metro? Ou então é uma das 10 partes do metro? Que nada, professora, é uma das 10 partes do quilômetro. Qual dessas você acha que é a resposta? Qual? Então, se eu vejo o centímetro, lembram? Aqui esse pedacinho. Eu quero saber aqui quantas vezes esse pedacinho de centímetro cabe dentro do metro. Agora acho que já dei a resposta, Já. Né? Então, passa lá, vamos ver. Vocês marcaram? Pensaram? Não precisam copiar. Vocês pensaram aqui?
Exato. É uma das 100 partes do metro. Eu preciso de 100 desses centímetros para ter 1 metro. Vamos ver a próxima. Qual instrumento é usado para medir os comprimentos? Eu uso uma balança? Eu uso uma garrafa? Eu uso um termômetro? Ou eu uso uma fita métrica? Hoje nós trabalhamos com esses instrumentos, né? Tivemos uma balança aqui? Não tivemos uma balança, nem uma garrafa, nem um termômetro. Nós tivemos uma fita métrica. Muito Claro bem. que teríamos outros, como Sim. nós já vimos, né? Régua, escalímetro, tá aqui. Um monte de outros Outras instrumentos, coisas. fora aqueles que a gente nem conhece, porque quando a gente vai pesquisar, a gente acha muito mais instrumentos que algumas profissões usam que a gente nem conhece, né? Sim. Mas que existem também. E vamos para a última pergunta. Qual desses produtos não compramos com o metro como unidade de medida? Vejam, não compramos. Nós não compramos a farinha de trigo em metro, nós não compramos o arame farpado em metro, nós não compramos a fita de tecido em metro e nós não compramos o elástico de costura em metro. E Qual aí? delas? Quem já comprou farinha em metro? Ah, professora Nilma, preciso de 1 metro de farinha. Ah, tá. 1 metro de farinha. Vamos esticar. É meio difícil, né? Então, a farinha nós não compramos em... em metro. É, mas o arame... O arame farpado, sim, nós compramos em metro. A fita de tecido, sim, é comprada em metro. E o elástico também é comprado em metro. Exato, então é a farinha de trigo. Então, nós duas professoras, mais o professor Ed Carlos, que nos ajudou a fazer essa aula, né? Esperamos que vocês tenham gostado bastante. E nós queremos desejar um bom trabalho para vocês. E até a próxima aula, pessoal. E, gente, vamos lembrar, quem pode, fica em casa. Isso e se mesmo. sair, usa... Máscara. Ó, Se eu e a cuidem. professora Nilma viemos de máscara e já vamos colocar de novo, só para gravar que a gente não usa, porque não dá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.